Abra sua Bíblia. Neemias, Neemias capítulo 2. Livro de Neemias. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero dividir essa palavra com a igreja. Se estiver anotando, anote aí. Reconstruindo as muralhas do coração. Eu não sei como é que está o seu coração, mas hoje eu creio que o Senhor vai reconstruir muralhas sobre o coração de muitas pessoas aqui essa noite. Neemias capítulo 2. Então disse, então lhe disse: Veja a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também, no 18 vai dizer assim, versículo 17, no 18 vai dizer assim: Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Ele respondeu: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste projeto. Abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui o teu alimento. Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe como tem corações aqui essa noite. É noite, Senhor Jesus, de cura. O Senhor sabe o que o Senhor tem falado ao meu coração. O Senhor sabe o que o Senhor quer da tua casa essa noite. Espírito Santo de Deus começa a tocar pessoas. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser como os mordomos essa noite e receber algo dos céus. Vamos, Espírito Santo, começa a tocar vidas. Nós não queremos simplesmente um culto cheio de liturgia, começa, para, nós queremos o teu agir sobre essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. A casa do Senhor ainda é uma casa de Bíblia, é uma casa de choro e uma casa de arrependimento. Oh, Jesus. Nós queremos sair daqui hoje encharcado pela sua graça, encharcados pelo seu poder. Nós não suportamos mais, oh Deus. Nós não suportamos entrar dentro da tua casa e sair da mesma forma que nós entramos. Oh, Jesus. Começa tocando. Começa quebrando corações. Começa reconstruindo as muralhas do nosso coração. Começa nos diminuindo para que o Senhor cresça sobre essa igreja, sobre este ministério. Pode dizer amém. Eu sei como eu vou começar, mas eu não imagino como que eu vou acabar. Deus me deu essa palavra essa semana e nossa vida é como estações. Muitas vezes nós estamos sorrindo, como ficamos alegres no verão, outras vezes nós estamos vivendo tempos de inverno. E eu, isso quando
O Rafa pregou semana passada. Eu vim tirando um tempo de oração, tirando um tempo de meditação. E, pelo que eu me lembro, eu nunca preguei sobre o livro de Neemias. E hoje nós vamos discorrer sobre o livro de Neemias. Neemias foi um copeiro, alguém servo do rei Artaxerxes, ali no mundo Pérsia, lá no Velho Testamento. O livro de Neemias tem algumas particularidades que eu quero dividir com você. Do que se trata o livro de Neemias? Neemias recebe essa palavra. Nós só vamos falar hoje, se você quiser deixar sua Bíblia aberto aí no livro de Neemias. Nós não vamos sair do livro de Neemias essa noite. E Neemias foi alguém chamado para a reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele recebe uma visita. Ananias vai até ali a região de Sussã e avisa que Jerusalém estava em ruínas. Eu comecei a ler, comecei a meditar. O livro de Neemias tem, se eu não me engano, aí 11 capítulos, são pouca coisa. Dá para você ler na sua casa, dá para você meditar. E Neemias, servindo ao rei, ali no mundo Pérsia, recebe essa visita, e essa visita diz: Jerusalém está em ruínas. E o que Deus colocou no meu coração essa noite é sobre reconstruir as muralhas do nosso coração. Você pode dizer amém? Reconstruir as muralhas do nosso coração. E Deus levanta Neemias. Deus levanta Neemias como homem comum para restaurar o que foi quebrado. O livro de Neemias, irmãos, ele vai ser a continuação do livro de Esdras. E Neemias, ele vai escrever, ele tem o chamado a escrever para um povo que estava em ruínas. E Deus levanta Neemias. O que Deus fala ao meu coração essa noite? E aí você já pode falar, e você já pode começar a dizer, e você já pode começar a abrir o seu coração, porque, irmãos, quando nós estamos com o nosso coração aquebrantado, Deus começa a falar no profundo da nossa alma e do nosso espírito. E hoje também, irmãos, e hoje também é assim, como os muros do nosso coração, às vezes ele está em ruínas. Os muros do nosso coração, muitas das vezes é o nosso emocional, muitas das vezes nós somos cometidos de alguém sem fé, ou somente isso acontece comigo. Às vezes nós somos cometidos, sim, de alguém sem ânimo para congregar, de alguém sem ânimo para ler a Bíblia, de alguém sem ânimo, de alguém sem uma noção espiritual, uma proteção espiritual. Nós somos cometidos dessa forma. E aqui, quando você começa a meditar e passear no livro de Neemias, eu quero fazer um paralelo com o livro de Neemias, com a vida de Jesus. E há uma boa notícia para mim e para você. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, mas Cristo hoje reconstrói o nosso coração. Nós precisamos, irmãos, entrar dentro de um culto. Um culto não pode ser um juntado de pessoas que nós vamos lá ver qual é o momento que a luz vai piscar. Nós precisamos entrar dentro de um culto e falar: Senhor, fala comigo essa noite. Não importa quem está do meu lado. Irmãos, 10 minutos antes do culto começar, eu já estava em lágrimas aos pés do Senhor, porque eu quero que hoje Deus fala comigo sobre este lugar. E é isso que nós vamos passear no livro de Neemias, assim como Deus usou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus levantou Neemias e hoje Ele vai levantar pessoas aqui essa noite em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto que eu quero que você anote: Neemias representa Cristo como restaurador. Abre a sua Bíblia, põe na tela aí, Paulinho. Paulinho está lá ainda? Está lá. Põe na tela aí. Neemias capítulo 2, versículos 5 e 6. Neemias 2, versículos 5 e 6. Presta bastante atenção para você não perder o fio da meada. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós se achegarmos à mesa do Senhor, mas hoje é dia também de restauração. Grite bem alto, levanta a sua mão e grita assim: hoje é dia
Hoje é dia de restauração sobre o meu coração. Aleluia. Neemias capítulo 2, Neemias 2, versículo 5, diz assim, ó: E respondi ao rei: se for do seu agrado, rei, e o seu servo puder contar com a sua benevolência, próximo, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Irmãos, aqui eu quero que você entenda que Neemias foi criado dentro de um palácio. E ser criado dentro de um palácio tem toda a regalia, tem todo o conforto, tem todo uma zona de conforto. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E o rei dava de tudo para Neemias. Neemias era um serviçal. Mas mesmo sendo um serviçal, ele tinha seus confortos. E ele é avisado que Jerusalém estava em ruínas. Isso nós estamos falando pós-exílio babilônico, porque teve um período em que Jerusalém foi invadido pelos babilônios. Até aqui tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Sim, sim ou não? E quando, pós-exílio, quando esse povo é liberto ali do povo babilônico, eles voltam para suas cidades. E Neemias ali, ele é avisado que o povo dele, onde os pais dele estavam enterrados, estava em ruínas. E ele chega até o rei. E o rei percebe que ele está cabisbaixo, que ele está triste. E o rei pergunta para ele, se você ler o capítulo 1, você vai entender. E o rei pergunta para ele o que está acontecendo. Por que você está comedido de tanta tristeza? E aí ele faz essa pergunta: se o Senhor me permitir, eu vá até Jerusalém. Irmãos, Neemias, ele representa o próprio Cristo. Neemias representa o próprio Cristo restaurador. Neemias, ele deixa todo um conforto. Neemias, ele deixa um palácio para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Agora eu quero te dar uma boa notícia. Cristo deixou o seu reino para vir aqui e dar a vida dele por mim e por você. Por isso que nós temos que traçar esse paralelo. Sabe, irmãos, sabe o que essa semana, eu fui, sabe, acometido de um sentimento. O que é que nós estamos? Qual é a posição que nós estamos e que nós estamos fazendo um pelos outros? A última mensagem que eu trouxe é: o amor de muitos estava se esfriando, mas não de todos. Aqui ele deixa a sua zona de conforto e vai até uma cidade destruída pelos babilônicos. Ele vai até uma cidade para reconstruir o muro. A minha pergunta para você essa noite é: ele precisava de tudo isso? Agora, olha para mim, olha para você. Se analise o que é que eu e você estamos fazendo pelo próximo. Porque aqui o povo, por mais que o povo judeu tinha errado, por mais que o povo judeu tinha caído no pecado, mas Neemias não vê nada disso. Por isso que eu traço um paralelo essa noite. Cristo também não vê o seu pecado. Deus, quando ele viu o seu único filho para morrer por mim e por você, ele não olha o que você fez, ele fala: vem todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Ou seja, meu irmão, Cristo também, como Filho de Deus, ele deixa a sua zona de conforto e vai para a cruz. João 3,16. Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes você tem a oportunidade de deixar a sua zona de conforto? Talvez a minha zona de conforto seja o meu orgulho. Para que eu vou chorar? Para que eu vou me derramar aos pés do Senhor? Será que esse Deus vai fazer alguma coisa? Não, eu vou agir com a força dos meus próprios braços. Neemias, se ele representar, Neemias, ele precisa representar o restaurador. Neemias enfrentou zombarias. Neemias enfrentou oposições, mas ele não desistiu de ver a obra pronta.
Sabe, irmãos, eu sei que para você é muito difícil você estar aqui. Eu sei que para você é um desafio você estar aqui. Olha, Deus já começando, cadê o Augusto? Cadê o Augusto? Pode vir para cá, irmão, você vai pregar hoje. Eu sei que para você é zombaria estar aqui. Eu sei que para você, quantas pessoas, ei, se você demorar mais um pouquinho, Deus vai falar o seu nome. Deus vai revelar o seu CPF. Irmãos, eu não vou revelar o CPF de ninguém, não. Eu só estou te dando um alerta para você acordar e abrir os seus olhos, que é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Para você é um desafio estar aqui hoje. Neemias enfrentou zombarias. Neemias enfrentou oposições para ver o muro de Jerusalém sendo reconstruído. Ei, você acha que para mim também, eu me converti em 2011, nasci dentro do berço evangélico, tive meu período, sabe, vamos falar grande realidade, de desviado, de parado, mas um dia o Senhor me chamou novamente. Você acha que para mim também é fácil? Você acha que para mim também não tiraram sarro? E olha, deixa eu te falar algo, os principais amigos, as principais pessoas que estão do seu lado, são as principais pessoas que irão zombar de você. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Mas no pé da cruz estava escrito assim: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Irmão, vai valer a pena. Às vezes, nós olhamos para situações que nós estamos vivendo. Será que o meu coração, ele tem ainda a possibilidade de restauração? Olha para a vida de Neemias. Ele enfrentou oposições. Ele enfrentou zombarias. Sambalate e Tobias começou a dizer: se algum animal, qualquer coisa bater nesse muro, esse muro vai cair. Você acha que eles vão ter capacidade de reconstruir esse muro? Ei, hoje Deus está falando ao seu coração: eu vou reconstruir as muralhas do seu coração novamente. Só Ele tem o poder. É só Ele que tem o poder de reconstruir aquilo que destruíram. É só Ele que tem o poder. Agora deixa eu te perguntar: e Cristo não enfrentou zombarias? E Cristo, Ele veio para cá e teve uma vida totalmente tranquila quando Ele vai para a cruz, na via da crucificação, quando Ele sai e começa a caminhar pela via da crucificação, Ele não enfrentou zombarias. Na própria cruz, falaram para Ele: ei, se você é rei, desce daí e salva eu e salva você, o ladrão da esquerda. Você acha que Cristo também não enfrentou oposições? Mas deixa eu te falar, Ele foi até o fim, e por isso eu e você, hoje nós temos a oportunidade de erguer as nossas mãos e dizer: eu um dia vou encontrar com Ele nas alturas, na glória. Ele também enfrentou zombarias, sabe, irmãos? E às vezes, e muitas vezes, nós enfrentamos zombarias, nós enfrentamos oposições, às vezes nas pessoas que estão tão próximas de nós. Ou só acontece comigo essas coisas? Será que faz sentido isso para você? Às vezes você enfrenta confronto de pessoas que você mais ama. Você enfrenta decepções de pessoas que você mais ama. Mas há uma palavra de Deus para você, eu quero que você receba. Os muros do seu coração vão começar a ser erguidos a partir de hoje, pedra por pedra, bloco por bloco. Você vai sair desse culto aqui totalmente restaurado. Não por mim, porque eu sou comedor de arroz e feijão igual você, mas pela palavra do Senhor. Neemias restaurou os muros de Jerusalém. Mas hoje Cristo quer restaurar eu e você neste culto. Você crê? Se você crê, diga: eu creio. Eu creio que Cristo pode me restaurar. A segunda coisa que eu quero que você anote, talvez anote no seu coração, a restauração. A restauração, ela começa pela oração e pelo arrependimento. Põe na tela aí, Paulinho. Neemias 1, versículo 6. Neemias 1,
Versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos olhos estejam abertos à oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Sabe o que Deus está falando ao seu coração essa noite, meu irmão? Antes de Neemias falar com o rei, antes de Neemias ele tomar qualquer tipo de posicionamento, ele fez 3 coisas. Repete comigo, 3 coisas. Mais alto, 3 coisas. Primeiro ele chorou. Depois ele orou. E depois ele jejuou. De novo, primeiro ele chorou. Depois ele jejuou. Quantos posicionamentos nós tomamos pela força dos nossos braços? Todas as vezes, irmão, que nós se posicionamos, e nós temos falado muito isso nos últimos cultos, se posiciona. Mas toda vez que você se posiciona como ser humano intelectual, como ser humano inteligente, como alguém que sabe fazer a coisa acontecer, todas as vezes que você escuta primeiramente a sua mente, todas as vezes que você age simplesmente pelas suas emoções, pela força dos seus braços, e deixa de chorar aos pés do Senhor, todas as vezes que você deixa de orar aos pés do Senhor, todas as vezes que você deixa de tirar um tempo de jejum para ficar sensível à voz dEle, porque um período de jejum não é para você conseguir o melhor emprego, não é para você conseguir o melhor namorado, não é para você conseguir o melhor matrimônio, não é para você conseguir, sei lá, talvez comprar uma casa maior ou uma casa menor, não é sobre financeiro. Todas as vezes que nós tiramos um tempo de consagração Senhor, eu quero ser sensível à sua voz, o que é que você quer de mim, o que é que o Senhor quer de mim, e nós muitas das vezes o que nós fazemos, irmãos, só vai, e lá na frente nós quebramos a cara, o que nós fazemos? Aí nós choramos, aí nós oramos. Irmãos, eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui essa noite. Ei, quanto tempo faz que você não chora na minha presença? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima? Ei, aquele que se humilhar aos pés do Senhor será exaltado diante dos homens. Ei, quanto tempo faz que você não fecha a porta do seu quarto, desliga tudo, desliga o celular e fala: Senhor, eu não tive força ainda de tirar um tempo de jejum, mas eu quero ficar aqui, me derramar em lágrimas dos seus pés, até que o Senhor me ouve, até que os anjos invadam o meu quarto. Mas não, irmãos, nós agimos pela força dos nossos braços. O que me chama a atenção aqui na vida de Neemias, ele vê que o povo estava errado, o povo tinha caído em pecado, o povo veio do exílio dos babilônicos, mas o que ele faz? Ele não julga, ele não se levanta para julgar, ele não se levanta para apontar. Quando você olha para o livro de Neemias, você vê que ele primeiramente, ele dobra os seus joelhos, ele se derrama em lágrimas aos pés do Senhor, e ele tira um tempo de jejum. Ei, essa semana tem sido assim para mim, sabe, eu tenho olhado, eu tenho visto o que estão fazendo com a igreja. Eu falo, a igreja universal, quantos escândalos, quantas coisas acontecendo, mas eu fiquei numa posição essa semana de não julgar. A Elis me conhece e sabe o quanto meu coração está angustiado, porque eu falei, eu não vou julgar, eu não vou emprestar a minha boca para Satanás, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar, eu vou
vou jejuar, eu vou chorar aos pés do Senhor, porque um povo vai acordar e nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém do nosso coração. É os muros que precisam ser reconstruídos. Não adianta eu julgar, não adianta eu malhar, porque julgar, apontar, o mundo já está fazendo. Irmãos, tem uma coisa que eu odeio, estou falando, está gravando isso, está indo para o YouTube. Eu detesto o fuxico gospel, eu detesto o escândalo evangélico, detesto. Você não vai entrar na minha rede social e vai ver eu criticando alguém, porque isso para mim traz vergonha. Eu prefiro dobrar os meus joelhos, chorar aos pés do Senhor e falar: Senhor, como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, que o Senhor levante Neemias nessa geração, em orar, em buscar, em reconstruir os muros de Jerusalém. Aonde, irmãos, aonde começou a ser derrubados os nossos muros, aonde o nosso coração começou a se perder, por conta de um telão, por conta de uma luz piscando, por conta de um estacionamento que ele é confortável. Aonde que os nossos muros começou a se derrubar? Quanto tempo, irmãos, quanto tempo nós não conseguimos fazer 10 dias de jejum e oração? Quanto tempo nós não conseguimos colocar 60, 70 pessoas de joelhos, orando durante 10 dias em seguida? Ei, mas deixa eu te falar, basta alguém ficar enfermo, basta alguém passar por um período de escassez, de desemprego, basta alguém cair nas drogas, basta alguém se perder, basta alguém começar a se desviar dos caminhos. Aí nós se levantamos, aí nós lembramos que existe choro, que existe oração e que existe oração. Aonde que nós se perdemos? Aqui Neemias, ele não olha o erro do povo, ele não olha para se o povo estava certo, que está errado. Ele chega no rei e diz: será que eu posso passar um período e reconstruir, e ajudar aquele povo a reconstruir? Ele sofreu zombarias, Sambalate e Tobias tiravam sarro. Ei, se nós começarmos aqui um período de jejum e oração na igreja, para quê? Para quê, pastor? Para que Deus nos conceda um terreno? Não. Para quê, pastor? Para que Deus prospere nós financeiramente? Não. Mas que Deus comece a abrir os ouvidos espirituais da nossa alma, do nosso ser. Será que nós vamos conseguir? Ou será que se a gente fizermos uma festividade, será mais tranquilo? Ei, se o seu coração não fica apertado com essa situação. Sabe, irmãos, às vezes eu tenho saudade, todos sabem que eu vim da Congregação Cristã do Brasil, nunca vou negar isso, é a minha raiz. Às vezes eu tenho saudade das irmãs do coque, saudade do círculo de oração, saudade de uma igreja que chora, que se derrama em oração, saudade de um mover profético. Às vezes nós estamos, modernizando o que não é para modernizar. Às vezes nós estamos tirando os muros de Jerusalém que não é para tirar. Nós só vamos queimar na presença do Senhor quando nós voltarmos lá para trás e saber que a igreja ainda é um lugar de choro, de Bíblia e de arrependimento. Se nós não se arrepender aos pés do Senhor, nós vamos ter sim uma igreja cheia, mas de pessoas vazias. Mas eu creio que o Senhor está levantando Neemias aqui esta noite e dando um grito e dizer: os nossos muros serão reconstruídos. Arda quem tiver que arder, faça o que tiver que fazer, nós reconstruiremos os muros de Jerusalém. Irmãos, nós não podemos simplesmente ver os nossos filhos e os vossos filhos se perderem, por conta que nós estamos preocupados simplesmente na estrutura. Ei, igreja despertar, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, e Deus precisa reconstruir os muros do nosso coração. Aonde será que nós estamos se perdendo?
Aonde será que a igreja brasileira está se perdendo? O arrependimento prepara um terreno para a reconstrução. Quem reconstrói? Grita assim comigo: Cristo. Mais alto, Cristo. É Ele que reconstrói. O arrependimento é um terreno que prepara a reconstrução. Só que Cristo, Ele reconstrói. Agora quem se arrepende? Toque em 2, 3 pessoas, com todo amor e carinho. Toque em 2, 3 pessoas e fala assim: ó, é eu e você que precisamos se arrepender. Não tem como, irmão. Ele não se arrepende por você. Arrependimento não é remorso. Arrependimento, perdão, não é simplesmente de boca para fora. Perdão é perder. Eu decido perder. Perdão, perdi. Arrependimento é quando eu sou tomado de um sentimento de dentro para fora, aonde eu preparo um terreno para que o Senhor comece a reconstruir algo novo dentro de mim. Quem dobra os joelhos diante de Deus, anote isso. Quem dobra os joelhos diante de Deus se levantará um dia diante de gigantes. Você não entendeu? Aquele que está propenso a dobrar os seus joelhos diante de Deus se levantará diante de gigantes. Talvez o gigante, aí você olha, talvez o gigante não é o seu inimigo, não é o seu adversário, não é aquela pessoa que talvez você não se dá bem com ela. Ué, quem já ouviu falar daquela frase, meu santo não bateu? Talvez não seja isso, mas talvez seja um vício que você não consegue largar. Quem se dobra diante de Deus se levantará diante de gigantes. Quem se dobra, até você dá glória a Deus, até você dá aleluia. Quem se dobra diante de Deus se levantará diante de gigantes. Fala para o Senhor essa noite. Quem é o seu gigante? Seu gigante, meu irmão, não é aquela pessoa que muitas das vezes você não tem afinidade. Seu gigante talvez é para você algo tão simples para mim, mas o meu gigante não é simples para você, e vice-versa. Só nós e o Senhor conhece o nosso coração. Mas hoje Deus está levantando pessoas aqui que vai começar a se dobrar diante do Senhor. Talvez o meu gigante seja o meu orgulho, seja a minha prepotência, talvez o meu gigante, e Deus está falando com pessoas aqui, talvez o meu gigante seja o medo de errar. Quem nunca teve medo de errar? Talvez o seu gigante seja esse daqui, ó. Seja o microfone. Ixi, agora Deus começou a falar com pessoas aqui. Talvez o seu gigante seja o microfone, e Deus quer usar a sua vida aqui no altar, mas primeiramente nós temos que se dobrar diante dele. E às vezes nós temos medo, irmãos. Sabe que talvez seja o seu gigante? Talvez o seu gigante seja o medo da justiça própria. Talvez o seu gigante seja o medo. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim quando eu me decidi me batizar? Nossa, eu já fiz tanta coisa errada. Nossa, eu já passei por tantos lugares. Já me envolvi com tantas pessoas. O que as pessoas vão falar de mim? Ei, segura, Augusto. Depois você vai. Não se preocupe com o que as pessoas têm para falar para você. Se preocupe com o que Deus acha e Deus pensa sobre você. De novo. E Deus está mexendo lá no fundo.
Deus está mexendo lá no fundinho do seu coração. Há pessoas aqui dentro desse salão, e eu falo com toda a clareza espiritual, que você tem medo de dar um passo por julgamento de pessoas. Enquanto você tem medo de dar um passo, Satanás está dando 2, 3 passos à sua frente. Mas Deus hoje coloca você um degrau acima e está dizendo para você: ei, se posiciona em joelho, que eu vou te levantar diante do seu gigante. Se posicione diante de mim. Sabe, o Elton tem pregado isso, sobre posicionamento. Se posicione diante de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós queremos se posicionar diante de pessoas. Sabe o que é se posicionar diante de Deus? É eu sair do YouTube, parar de garimpar a palavra no YouTube. É parar de ouvir. E eu sei que os meus joelhos começam a falar: Senhor, fala comigo no momento de oração. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, porque o meu coração está aberto para ouvir o que o Senhor quer falar. Sabe, irmãos, hoje eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, e você vai começar a dobrar os seus joelhos, porque Deus vai te levantar diante do seu inimigo. Terceiro, para a gente encerrar, Neemias capítulo 4, apenas o versículo 3 vai falar assim: que Sanbalate e Tobias zombaram e tentaram desanimar Neemias. O inimigo tenta impedir a restauração do seu coração. O maior interessado de impedir a restauração do seu coração é o próprio Satanás. Aqui se levanta Sanbalate e Tobias para confrontar Neemias. Sabe, queridos, quantas vezes nós somos bloqueados por conversas paralelas. Somente aquele, você não precisa levantar a mão, mas somente aquele que um dia já quis parar, porque ouviu que o irmão, que o outro irmão falou, que o outro irmão falou, e o outro irmão falou. Somente esses. É você mesmo que Deus está falando. Aqui, Sanbalate e Tobias começou a falar: estão construindo esse muro aí de Jerusalém, mas se uma raposa subir em cima desse muro, ei, presta atenção, não fica disperso não. Se uma raposa subir em cima desse muro aí, ele vai cair. É exatamente isso. Ei, está indo lá na igreja despertar, está assistindo os cultos online, a primeira oportunidade de ele cair no pecado, ele vai cair. É exatamente isso que Sanbalate e Tobias falavam ali para Neemias. Mas esses judeus, eles são fracos, eles estão construindo, mas este muro não vai aguentar muito tempo. Até quando eles vão construir esse muro? Sabe quanto tempo eles levaram? Eles se organizaram para construir esse muro. 52 dias eles colocaram os muros de Jerusalém em pé. Ei, hoje Deus está dando data para você. Você tem data para colocar o seu coração com as pedras e os muros de Jerusalém. Não vai passar deste ano para que o seu coração seja restaurado como os muros de Jerusalém um dia foi restaurados. Não há zombarias, não há confronto, sabe? Satanás está ao seu derredor como um leão tentando te tragar, mas ele está dentro de você e é muito mais forte do que Satanás que está em teu derredor. E ele está dentro de você dizendo assim para você: ei, filho, a alegria vai voltar, o sorriso vai voltar, porque eu estou aqui para restaurar os muros do seu coração. Pedra por pedra eu que vou colocar. Para nós terminarmos, quando o muro é reconstruído, vem a restauração. Põe na tela para nós, a restauração espiritual. Neemias capítulo 8, Neemias 8 do 8 ao 10, põe na tela, vocês vão ler comigo. Quando os muros eles são reconstruídos, a alegria vai voltar. Neemias aqui, ele é abordado pelo rei Artaxerxes, com tristeza.
cabisbaixo. Não, você já viu pessoa cabisbaixa? Ela não consegue olhar no seu olho. Ela não consegue sentir a alegria da salvação. Não é que ela virou uma pessoa, não é que ele virou uma pessoa amarga, que tudo reclama, mas em algum momento perdeu a alegria de comer, perdeu a alegria de orar, perdeu a alegria de viver, perdeu a alegria de estar no meio de pessoas. Será que Deus está falando com pessoas aqui essa noite? Assim estava Neemias, porque ele sabia que tinha um povo que precisava ser restaurado. Versículo 8 diz assim: levaram um livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escribas e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro. Os nossos corações precisam ser restaurados. Ei, segura. Eu quero te dar para você aqui uma chave extra. Existe choro de alegria, existe choro de tristeza. Sim ou não, irmãos? Quem está comigo? Choro de tristeza, quando você está muito triste, quando você está magoado com alguma coisa, quando você perde um ente querido, é quando você está muito mal, você só chora. Quem aqui já dobrou os seus joelhos e não saía nada? Somente eu? Saía nada, somente um sussurro, somente um resmungo. Muitas vezes você chorou aos pés do Senhor, de tanta tristeza que você não teve força para orar. Existe o choro, a tristeza. Só que ali começou a ouvir um choro, e um choro de alegria. Quem aqui já chorou um choro de alegria quando o filho nasceu? Quem aqui já encontra na presença do Senhor? Sabe, irmãos, às vezes vem pessoas no apelo, vem pessoas aqui no apelo, o meu espírito, ele testifica, e o que o espírito está fazendo, eu percebo um choro de alegria, porque Deus está visitando aquela irmã, Deus está visitando aquela pessoa. Existe o choro, e o choro de alegria. Quando um filho nasce, talvez seja uma das emoções, dos choros mais alegres, quando um filho, ele vem aos braços da mãe, a mãe cheia de dor, a mãe cheia muitas das vezes de medo, mas quando ela pega o seu filho, ali existe um choro, e um choro de alegria. Quando este povo começa a ouvir a palavra, a lei do Senhor, começa a ter um choro. E olha o que a palavra diz: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e choro. Hoje, a partir de hoje, 9 de novembro de 2025, Deus está declarando sobre a minha e sobre a sua vida, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Mas é um choro de alegria, porque Ele me encontrou e Ele está te encontrando essa noite. Não haverá mais choro de tristeza, porque o meu e o seu coração, vamos chorar sim, mas vamos chorar um choro de alegria. E o povo sentado ouvindo a palavra do Senhor. A reconstrução, meu irmão, ela não pode ser só uma reconstrução física. Nós não podemos olhar para esse salão. Semana que vem vai começar uma reforma aqui nessa calha de gesso. Fazemos algumas reformas, mas a reconstrução, ela não pode ser só uma reconstrução física. Quando você se converte, ou não se convence, mas quando você se converte, automaticamente
Você que bebia, para de beber. Você que usava drogas, para de usar. Automaticamente, o seu semblante muda. Isso é automático. Você vai começar a dormir num horário legal. Você vai começar a ter uma vida regrada. Mas deixa eu te falar. Mas não é dessa reconstrução que Deus está falando. É de uma reconstrução de dentro para fora. Irmãos, eu viajei de moto essa semana, a semana inteira. Essa semana foi a semana inteira, só não fui ontem. Em lágrimas, nessa Índia Tibiriçá. Senhor, reconstrói meu coração. Senhor, eu ainda quero viver. Eu ainda quero presenciar uma igreja. Talvez eu esteja uma idade muito avançada. Uma igreja que tenha paixão pela palavra de Deus. Uma igreja que tenha paixão por momentos de oração. Senhor, reconstrói. Reconstrói o nosso ânimo. Devolve para nós a nossa alegria. Como Davi, Salmo 51. Devolve para nós a alegria da salvação. Devolve para nós a alegria de servir a sua casa. Devolve para nós a alegria de estarmos juntos uns com os outros. Devolve para nós a alegria do perdão. Não somente nos restaure o nosso semblante. Tira de nós essa casca. De nós mentirmos que nós estamos bem. Nós mentimos que nós estamos felizes. Mas por dentro nós estamos destruídos. Senhor, nos faças homens e mulheres de verdade. E eu indo de moto, passava um caminhão. Quando eu sentava lá no Brooklyn, lá em Santa Amaro, de lá até em casa, às vezes a Elise perguntava: você está bem? Estou ótimo, estou bem. Só pedindo para o Senhor: reconstrói. Reconstrói o nosso coração. Senhor, nós não aceitamos mais nós acharmos que um culto que a Shekinah vai descer 6 horas da tarde, 8 horas, Luan, o culto acabou. 8 horas, Rafa, o culto acabou e quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais. E o que eu faço da minha 8 horas da noite do domingo até a minha quarta-feira às 8 horas da noite? Eu desabo. O meu coração não pode estar fechado a esse ponto. Senhor Jesus, reconstrói de novo e devolve a nossa alegria. Esse foi o meu pedido a semana inteira. E quando me deparei com o livro de Neemias, Neemias é usado em muitas PNL, em muitos exemplos de coach. Eu já fui em palestra de coach onde estava usando o livro de Neemias. Irmão, aqui não é uma PNL. Eu não quero fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Mas se você entender que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você vai entender o que o livro de Neemias diz. É uma restauração, é uma reconstrução dos nossos muros. Último, a alegria é um sinal de quem foi restaurado. Erga suas mãos e diz: a alegria é um sinal de quem foi restaurado. Põe na tela aí para nós o último versículo, para nós encerrar. Que você já falou tantas vezes esse versículo, principalmente os jovens, tantas vezes esse versículo. Eu já preguei para os jovens sobre isso. E às vezes a gente não tem noção. Neemias, Paulinho, 8, 10. É 8, 10? Neemias acrescentou: podem sair, comam e comam bem o vinho doce, repartam. Espera aí, Paulinho, não é isso aí não, deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Não, não é esse versículo não. Mas Neemias vai falar ali no 8, depois eu acho e passo para os irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa
força. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o dia consagrado ao Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De novo, para você entender, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, meu irmão, não é nós pularmos, não é nós gritarmos, é nós entender que o nosso coração está voltado ao Senhor. O nosso coração está voltado ao reino do Senhor. Essa alegria do Senhor, ela só pode ser a nossa força quando eu tenho alegria para orar, quando eu tenho alegria no choro. Quem aqui já chorou na presença do Senhor, mas com alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele não for a nossa força, irmãos, nós somos homens e mulheres de plástico, em cima de um púlpito, aí na plateia gritando e pulando. Mas quando eu entendo que a alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele restaurou os muros do meu coração, eu posso chegar no meu irmão e dizer: ei, a alegria que está dentro de mim, ele precisa contagiar a alegria que está dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Depois da restauração vem a celebração. Quando Cristo reconstrói sua vida, Ele devolve primeiramente a sua força, Ele devolve o seu sorriso, Ele devolve a esperança. Onde há cinza, Ele coloca beleza. Eu quero, irmãos, sair daqui essa noite sabendo que o Senhor está devolvendo novamente o sorriso em meio a pessoas. Eu quero sair daqui essa noite dizendo e declarando sobre a sua vida que onde há ruínas, Deus vai colocar um testemunho. Aonde há destruição, Deus vai começar a reconstrução. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você se perdeu? Quais são os muros? Quais são as ruínas que hoje a sua vida se tomou? Eu sei da minha, a Eli sabe da dela. Ei, não fala para ninguém não. Mas tem coisa que nós não falamos nem para nossa mãe, nem para nosso pai, nem para nossa esposa, nem para nosso esposo. Há coisas dentro do nosso coração que é só você e Deus. Tem coisas lá no fundo da sua alma que você nunca abriu para ninguém. E muitas das vezes começa um caminho de ruínas. E muitas das vezes começa a trilhar um caminho de ruínas. Ei, aonde foi que os seus relacionamentos tiveram os muros, como os muros de Jerusalém, derrubados? Aonde foi que o seu relacionamento com Deus, ele foi paralisado? E você, quando olha o tamanho do muro para ser reconstruído, você fala: vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho começar tudo de novo. Vai dar muito trabalho chegar à presença do Senhor de novo. Tanta coisa errada que eu fiz. Ei, onde foi que o seu relacionamento com Deus começou a ser tirado pedrinhas, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo? E quando você olha o trabalho que vai dar, porque só vai dar trabalho se você fizer com a sua força humana. Só vai dar trabalho, igreja despertar, se nós olharmos para o tamanho da obra que tem que ser feita, e eu reunir e falar: nós iremos fazer. Não, nós não iremos fazer, nós não temos força para isso, se não for o poder do Senhor sobre este ministério. Se Ele não for à frente, domingo que vem não terá mais culto. Se o poder do Senhor não estiver neste lugar, não terá mais banda, não terá mais louvor. Se o poder do Senhor não estiver nos próximos eventos, se o poder do Senhor não estiver junto com o Ricardo e a Yara domingo que vem na escola bíblica, não terá escola bíblica.
Sabe qual é a grande questão, igreja? Nós estamos fazendo simplesmente com a força dos nossos braços, mas aquele que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está neste lugar, está falando para mim, está falando para você. Cada tijolo, cada bloco, cada cimento, cada amor, cada perdão, cada restauração pertence a mim. Eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou o Deus que derrama o poder. Eu sou o Deus que vou à frente. Você não precisa fazer nada, apenas segura. Apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Eu não consigo fazer por você. Deus não consegue fazer por você. Eu vou falar. Somente quem entender, você vai dar um grito e gritar: amém. Tem coisa que eu não consigo. Tem coisa que Deus não consegue fazer por você. Tem coisa que ministério, não adianta você sair daqui. Tem coisa que ministério nenhum consegue fazer por você. É uma palavra chamado arrependimento. Somente 3 pessoas entenderam. Arrependimento. Arrependimento. Quando eu entendo que eu preciso voltar e colocar minha vida diante do Senhor com arrependimento. Ei, tijolo, massa, tijolo, massa, tijolo, massa. Quando você vê quantos dias o muro de Jerusalém foi reconstruído, repete comigo: 52. Você repete comigo: 52 dias. Deixa eu te falar algo. 1 minuto, 1 segundo para Deus é como fosse 1000 dias, e 1000 dias é como fosse 1 segundo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do tempo. Ele é dono do dinheiro. 1 centavo é como 1 bilhão. Ele é dono do ouro e da prata. Os muros de Jerusalém levaram 52 dias. Neemias se ausentou e o povo meio que se dispersou. Ele e Esdras entrou e leu o livro da lei. Quantos dias, quantos minutos, quantos segundos tem para que eu e você se arrependa e volte ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo e quero que o meu coração comece a ser reconstruído novamente. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Quando nós oramos, quando nós se derramamos aos pés do Senhor, quando nós tiramos um tempo de jejum, quando nós tiramos um tempo de consagração, como Neemias fez, como Neemias não apontou a vida daqueles judeus, ele simplesmente se posicionou em choro, se derramou aos pés do Senhor, se posicionou em oração, se posicionou em jejum. Eu creio e declaro sobre a vida dessa igreja que há Neemias sendo levantado aqui essa noite. Há pessoas como Neemias aqui essa noite, que vai começar a falar assim: olha, a partir de hoje, eu quero me colocar na brecha por você. Eu vou orar pela sua vida, eu vou declarar sobre a sua vida, eu vou me consagrar, eu vou tirar um dia de oração, jejum e choro pela sua vida, porque eu não aceito como Neemias não aceitou. Eu não aceito que os muros continuem ainda em ruínas. Sabe, irmãos, quando nós entendermos isso, nós iremos ver sim uma igreja cheia, mas cheia do poder do alto, cheio de pessoas, não somente de amor ao próximo, mas primeiramente cheio de amor a Deus. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, aí eu amo, meu irmão,
Aí eu amo o meu próximo. Neemias, ele se posicionou. Primeiramente, ele se arrepende. Primeiramente, ele clama por aquele povo. Quero saber se há pessoas aqui hoje disposta, simplesmente disposta e disponível. Porque uma coisa é você estar disposto. Uma coisa é nós, como liderança, nós levantarmos um clamor e oração aqui nos 10 primeiros dias do ano. Pastor, eu tenho disposição, mas eu não estou disposto. Não adianta nada. Não adianta, irmãos, eu falar da minha boca para fora. Falar aqui dentro. Falar no momento de quebrantamento é muito gostoso. É muito bom. Olha que louvor maravilhoso. Olha que técnica. Mas 8h10 o culto vai se encerrar. O que é que eu vou fazer com essa mensagem? O que é que eu vou fazer quando eu ler o livro de Neemias? Se isso não me confrontar, se isso não me confrontar e eu começarmos primeiramente a orar. Quando eu oro, Ele se revela a mim. Quando eu adoro, Ele se revela a mim. Quando eu me arrependo, Ele começa a ministrar sobre a minha vida. Ei, eu só quero saber se há pessoas aqui essa noite, não somente disposta, mas disponível a levantar uma geração, a levantar um povo em Palmeiras e dizer: eu vou orar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar pela vida. Não sei o que esse irmão fez, eu não sei o que essa irmã fez, mas eu vou me posicionar como Neemias se posicionou. Como Neemias se posicionou um dia. Eu gostaria nesse momento, eu gostaria que neste momento, se você entendeu essa palavra, se você somente entendeu essa palavra, aonde eu tenho que me posicionar? Aonde eu tenho que me posicionar? Sabe, irmãos, sabe, aqui eu encerro. Aqui eu encerro. Hoje está declarado o fim. Presta atenção nisso. Está declarado o fim dos comentaristas evangélicos. Os netos da Band estão sendo repreendidos sobre essa nação. Começa a ser como Neemias. Ao invés de ser o neto que só comenta, começa a ser Neemias que levanta com clamor, com jejum, com choro, com oração. Vamos, irmãos, comece a clamar. Vamos adorar essa última canção. Vamos adorar essa última canção e começa a falar o seu coração. A partir de hoje, a partir de hoje, eu quero ser como Neemias. Vamos, vamos.